Deus abençoe. Satisfação também, alegria estar com os irmãos. Depois nós iremos certamente ter momentos de conversarmos, mas nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21, a palavra de Deus que iremos meditar nessa manhã. Hebreus 13, 20 e 21, a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos, a tua graça que nos dá esse dia separado pelo Senhor mesmo, para o nosso bem, para o nosso benefício espiritual. Te agradecemos, ó Deus, por essa graça que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos alcançou pela tua palavra, nos enviou o teu Espírito com a palavra, nos alcançando em nossos pecados, nos transformando, nos regenerando, nos instruindo, ó Deus, na tua verdade. E tem, ó Deus, também feito a tua obra de santificação, pastoreando o nosso coração a cada dia, nos mostrando a cada momento como devemos seguir a Cristo, nos abrindo, ó Deus, os olhos espirituais para que possamos perceber a nossa necessidade espiritual, nossa pobreza de espírito por natureza. E nós te louvamos, ó Deus, porque podemos nessa manhã separar tempo para adoração, para serviço do Senhor, nos apresentar diante do Senhor com alegria, para ouvir a tua palavra, adorar o teu nome, orar. Ó Deus, pedimos a tua bênção para esse momento, que o teu Espírito esteja falando ao nosso coração, aplicando a tua verdade, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor receba esse culto para a tua glória, por meio de Cristo. Que o Senhor nos receba, ó Deus, e que o Senhor continue operando em nós. E a nossa maior necessidade, como filhos teus, é a santificação, é sermos feitos mais parecidos contigo. Nos abençoa nesse propósito, usa pela tua bondade esse momento, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus oramos. Amém. Nesse texto nós temos uma oração feita ao Deus da paz em favor do seu povo. Deus, ele é um Deus da paz, de paz. Ele desfruta desde a eternidade de paz. Nada de fato pode o perturbar, nem o afligir. Ele está acima de toda circunstância ou aflição que nos é comum por natureza humana. E ele é um Deus da paz, é o Deus da paz e que buscou a paz com o seu povo. De fato, o homem pecou, transgrediu, se rebelou, agiu de modo indigno contra o seu Criador, mas Deus é um Deus de paz, eterno, desde a eternidade. Planejou no seu decreto alcançar os rebeldes, os indignos, os pecadores. Buscou o seu povo
também indigno e pecador, e buscou a reconciliação, a paz, pelo preço do sangue de Cristo. Então a Bíblia é muito clara, há um estado de guerra, de inimizade, somos inimigos por natureza. A nossa carne é inimiga de Deus, tem inimizade contra Deus, mas há também na palavra de Deus a revelação de que há uma reconciliação, há um retorno, um caminho de retorno, a comunhão com Deus, e esse caminho vem de Deus, e é o próprio Deus na pessoa de Cristo. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. E agora, reconciliados, seremos salvos. Temos paz com Deus. Um Deus que se ira contra o pecado. Um Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou em nosso favor. Então, Cristo, Deus eterno, bendito, Deus de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é chamado nesse texto o grande pastor das ovelhas. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, é o supremo pastor, como Pedro nos afirma em sua carta, que trará a incorruptível coroa de glória. Cristo é o bom pastor, é aquele que deu a vida pelas ovelhas, aquele que sofreu e entregou a sua vida para nos buscar como ovelhas desgarradas, como Isaías também descreve. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que há um plano de Deus na eternidade de paz. Há um caminho de paz que passa pela obra de Cristo e passa também pelo decreto eterno de Deus. Então, Cristo vive, morreu para nos trazer a paz, concedeu dons aos homens, levou cativo o cativeiro, e então há uma aliança de paz. E a base da paz que podemos ter com Deus hoje está na eternidade, no decreto da eternidade. Um servo de Deus do passado, de nome John Flavel, ele descreveu essa aliança de paz na eternidade. E há várias maneiras de descrever, mas ele fez essa descrição de um diálogo. Havia comunhão, paz entre Pai, Filho e Espírito, acordo, os três pessoas, mais um Deus, um propósito, uma vontade. E o Pai então, se dirigindo ao Filho, disse: meu filho, aqui está uma companhia de pecadores arruinados. A justiça requer satisfação por eles, ou a sua ruína. O que será feito dessas almas? E então o filho, nesse diálogo imaginário, mas que reflete algo dessa teologia da aliança, diria: ó meu Pai, tal é o meu amor e pena por eles, que ao invés de eles perecerem eternamente, eu serei responsável por eles e seu fiador. Traga toda a sua dívida, tudo que eles devem, todos os seus débitos, e o Senhor requererá da minha mão. Prefiro sofrer a tua ira do que eles sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim sejam todos os débitos deles. E o pai então responderia, ou teria respondido nesse diálogo: mas meu filho, se você tomar o lugar deles, deverá considerar que até a menor dívida, se eu poupar eles, não te pouparei. E o filho então teria dito: estou disposto, assim seja, que tudo venha sobre mim, estou apto a quitar tudo, ainda que isso signifique a minha ruína, ainda que em toda a minha riqueza eu empobreça, os meus tesouros se esvaziem, ainda assim estou disposto a quitá-lo. Então, meus irmãos, a paz com Deus não é uma paz barata para Cristo. Ele pagou o preço da nossa dívida.
Então essa seção das Escrituras nos mostra, é uma oração do apóstolo ao Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. É uma oração que é baseada nas promessas de Deus, no decreto de Deus, no plano eterno de Deus. Cristo morreu para santificar um povo, para resgatar um povo, para salvar um povo, para as boas obras. Então, nessa oração, em primeiro lugar, o apóstolo está orando, pedindo santificação. Vos aperfeiçoe em todo o bem, em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Então, essa oração é uma oração por graça, por santificação. E então, meus irmãos, embora não tenhamos como praticar boas obras, e de fato, como os irmãos bem sabem, somos salvos para as boas obras, mas no caminho que é Cristo, e no caminho que leva para o céu, há uma cruz. Cristo diz que aquele que quer vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então há um caminho de boas obras, de viver para Deus, de mortificar o pecado, de ser santificado. E esse não é o nosso desejo natural, porque mesmo salvos ainda temos uma carne pecaminosa. E então a santificação é um processo onde entra a oração, onde devemos orar. E Paulo, possivelmente o apóstolo, embora haja um debate, ele diz isso, ele ora por isso. Ele sabe que essa é uma obra de Deus na alma. Então, nessa oração há um pedido a Deus por santificação. Cristo é o pastor, ele nos conduz por esse caminho. Deus prometeu santificar o seu povo, mas isso não quer dizer que não precisaremos orar. Oração particular, oração como igreja, uns pelos outros, publicamente, no dia do Senhor, quando oramos publicamente, devemos reconhecer que precisamos de mudanças na nossa natureza. Aquela inicial na regeneração, mas ainda precisamos ser santificados. E, meus irmãos, temos aqui um modelo de oração. A oração, então, ela é baseada na palavra de Deus, no decreto de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus de santificar a sua igreja. Então, essa oração é uma oração inspirada. Essas orações da Bíblia são modelos para nós. São orações que Deus deixou inspiradas para nos conduzir. E então nos mostra que, diferente do que o mundo acha, a verdadeira paz está em nos submetermos a Deus, crermos no Evangelho, nos arrependermos dos nossos pecados, seguirmos a Cristo e buscarmos o caminho da santificação. Lá fora, aqueles que não creem em Deus, eles vão buscar conforto e paz na criatura, nas coisas, nos títulos, no dinheiro, no poder, naquilo que o dinheiro pode comprar. São coisas necessárias. Precisamos ter a nossa manutenção. Não há nada de errado você, para a glória de Deus, desenvolver os seus dons, ter uma função, mas o coração das pessoas, a paz para elas está, a sua confiança, o seu conforto, o último, está nas coisas. Não creem em Deus. E de fato esse é um caminho ilusório, não há verdadeira paz nesse caminho. Salmo 119, verso 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então o caminho da mortificação, o caminho de Cristo, de fazermos a vontade de Deus, de orarmos a Deus, subjugarmos as nossas paixões, a lei de Deus, é um caminho que parece amargo,
para a carne e naturalmente pela natureza humana é. Mas pela fé, e aqueles que andam nesse caminho experimentam isso, porque a palavra de Deus diz a paz verdadeira. Quando nos aquietamos, reconhecemos que Deus é o Senhor, que Ele é mais sábio do que nós, e que se o caminho para o céu, a cruz, nele, então esse é o caminho que Deus escolheu para nós. E é o caminho da paz, que o mundo não conhece. E quando começa a entender, se o Espírito não os iluminar, eles desprezam esse caminho. Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos são de delícias, e todas as suas veredas, paz. Então, as pessoas procuram paz, como eu já disse, nas coisas, nas criaturas, no que esse mundo tem a oferecer, colocam seus corações nessas coisas, mas não há paz nesses caminhos, não haverá paz. A sabedoria mundana, o homem não pode reconhecer a verdade de que fomos feitos para encontrarmos paz, satisfação em Deus e não na criatura, na criação, de tal maneira que não há paz para aqueles que de fato vivem para si mesmos, em rebelião contra Deus, no caminho do pecado. E o que nos parece estranho, né? Porque parece que esse caminho da santidade, ser santo, não agrada, como eu já disse, não agrada a carne mesmo. Mas é o grande mistério, né? A Bíblia, ela tem esses mistérios. E é nesse caminho que encontramos alegria e paz. E para nós, né? As pessoas acham muitas vezes que as pessoas estão na igreja forçadas. Pode até ter pessoas forçadas na igreja, né? A pulso. Mas aqueles que entendem verdadeiramente a palavra de Deus, creem em Cristo, servem a Cristo, encontram paz, alegria, satisfação. Não é um fardo, não é por obrigação, por medo de condenação que servem a Cristo. Então, irmãos, para isso, para termos essa alegria de servir a Deus, precisamos ser santificados. Uma alma não santificada não vai ter prazer na lei de Deus, não poderá ter, está na carne, não tem o Espírito. Então nós precisamos de paz, e essa paz nós só vamos encontrar, mesmo os crentes, na vereda, no caminho da santificação. Também nessa oração há uma solicitação de força para obedecer, aperfeiçoamento, capacitação para a obediência. Precisamos da ajuda de Deus. E há no decreto, na obra de Cristo, recursos para nós, para nos capacitar. Uma justiça que nos é imputada. E uma santidade também que nos é concedida. Não de modo imediato, porque não somos glorificados de modo imediato, mas Deus santifica a sua igreja, está santificando a sua igreja. E os instrumentos são a palavra, a oração, a adoração pública. O Espírito vem com a palavra e nos santifica. É algo misterioso também, nós não entendemos, mas cremos. E é algo que pode ser experimentado. Quando buscamos a Cristo, a Deus pela palavra, oramos, Deus santifica, nos capacita. Aquilo que é difícil começa a tornar-se possível. A obediência que parece tão difícil, pela graça de Deus, é possível. Não de modo perfeito, mas é possível. E Deus recebe por meio de Cristo a obediência, mesmo imperfeita. Então, estarmos em aliança não anula a necessidade de obediência, de boas obras, que manifestam a graça, a salvação. E nós precisamos orar por isso. Porque, como eu já disse, não é natural, não é da nossa natureza,
tomar a cruz todo dia, negar a si mesmo. Não é natural para a carne, mesmo o crente. Há uma oposição na sua carne. Quando ele quer fazer o bem, há um princípio oposto. E muitas vezes prevalece na alma, porque muitas vezes não oramos, confiamos na nossa capacidade de obedecer. Mas a palavra de Deus nos ensina a orar, pedir graça, orar pela igreja, orar por nós, pelas famílias, que Deus nos aperfeiçoe em todo o bem. Então, se você conhece um pouco do contexto da carta aos Hebreus, aqueles crentes estavam em dúvidas, vacilantes, pensando em voltar atrás. E isso acontece conosco, irmãos. Todo dia seremos tentados, haverá uma cruz a ser carregada. A carne, Satanás, a incredulidade que resta no coração, haverá luta. A paz que estamos afirmando aqui para nós nessa vida não é uma paz no sentido de que não teremos que lutar contra o pecado e a carne, mas haverá lutas, desafios, e muitos estão desorientados nessa guerra, nessa batalha, não oram, não leem a Bíblia, deixam os exercícios espirituais de lado, não buscam graça em Deus e, de fato, vão viver uma vida espiritual fraca, pobre, limitada, sendo, claro, filhos de Deus. Deus vai tratar pela palavra, orientar. Mas, como os crentes hebreus, muitos ficam no limite, toda hora pensando se vale a pena continuar, fazendo esse cálculo, né? Porque parece muito difícil, o mundo tem cada vez se fortalecido na iniquidade. Mas, meus irmãos, há esperança, e essa é uma obra de Deus. Ele irá cumprir o seu propósito em nossas vidas. E Ele quer usar a oração. Poderia, né, aos nossos olhos, não precisar disso, Ele já sabe. Mas Ele decidiu, no seu plano, no seu propósito, nos santificar por meio da oração. Então precisamos de graça, para que possamos ter o fruto do Espírito. Embora o fruto seja algo natural, de uma planta, de uma árvore, em condições naturais, o fruto não é algo pelo qual aquela planta ou árvore se esforce aos nossos olhos, tendo sol, tendo um solo, tendo água, chuva, irá florescer. E nós que somos crentes, estamos em Cristo, unidos a Cristo, e de fato, de alguma maneira, iremos produzir os frutos. Mas nessa analogia podemos dizer que a leitura da Bíblia, a oração, ouvir a pregação, seria o sol, a chuva, o fertilizante, o adubo necessário, de tal maneira que a santificação é uma obra da graça, é uma obra do Espírito. Mas Deus tem instrumentos e usa instrumentos nessa obra. Então Ele usa a pregação, a oração, a leitura, para que possamos ser santificados, ter frutos. Então, se alguém abandona os meios de graça, não quer ouvir a pregação, não tem prazer na leitura bíblica, na oração, como irá produzir o fruto, né? Vai ter dificuldades. Claro que eu creio que Deus irá pastorear essa alma, né? Tendo o Espírito, para que não continue assim. Mas, meus irmãos, é necessário que seja assim, porque Deus quis que fosse assim. Então, precisamos ser despertados para isso, para a santificação, para a oração, para a necessidade de usar os meios de graça, sermos santificados. O próprio apóstolo Paulo, um grande santo de Deus, santificado por Deus, dizia: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Paulo
percebia que era pouco ainda, não era perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Então ele não julgava já ter alcançado e buscava a santificação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Também nessa oração pede por obediência, de acordo com a vontade de Deus, não um zelo cego, uma obediência cega. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer a sua vontade, obras baseadas na vontade de Deus, baseada no conhecimento, na palavra de Deus. Não sabemos os decretos de Deus, o que é que Deus tem para a sua vida amanhã, o que está no plano, no decreto, mas nós temos a palavra, a Escritura, que nos diz como devemos agradar a Deus, obedecer a Deus. Então as nossas boas obras devem ser baseadas, o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis à palavra e nos submetamos à sua providência. Nos submetamos. E isso faz parte do processo da santificação. Subjugar a nossa vontade à vontade de Deus, revelada, sua lei, seus decretos, o Evangelho, e também, irmãos, nos submetermos de bom grado à providência de Deus, aos decretos de Deus. Muitas vezes somos descontentes, rebeldes, e isso manifesta a natureza pecaminosa do nosso coração. E muitas vezes Deus está tratando conosco, Deus está tratando, porque Ele quer nos santificar, Ele nos ama. Essa providência que nos contraria é boa, ela é boa para nós precisamos disso, porque temos uma natureza, uma carne de pecado, que é rebelde, que quer glória sem cruz, e Deus nos aponta esse outro caminho. Então, nossas obras têm que ser feitas de acordo com a vontade de Deus, e nós temos que nos submeter à vontade de Deus, o seu decreto, os seus planos, orarmos nesse sentido, aprendermos a orar para que Deus conduza as coisas. Ele vai conduzir, mas que nós possamos aceitar a sua providência. Também, meus irmãos, nessa oração ele diz, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então nossas obras são agradáveis diante dele, por Jesus Cristo, por meio de Cristo. É Deus que opera em nós o querer, o efetuar, para que possamos cumprir a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por meio de Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Então, irmãos, nossa obediência à santificação é uma obra da graça. Você não vai conseguir com as suas forças. Sem a graça de Deus, você não vai conseguir ser alguém que tem mais alegria na vida espiritual. Você não vai conseguir isso. Mas isso é fruto do que Cristo fez na cruz e da obra do Espírito, que opera a obediência. Paulo também diz em Filipenses: como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então as verdadeiras obras são aquelas feitas em Cristo, de acordo com a vontade de Deus. E isso não é natural, essas obras não fluem naturalmente da nossa natureza caída, mas é fruto da obra da graça, da regeneração e do que Deus a cada dia vai nos dando graça. Então,
a cada momento nós precisamos orar para que Deus nos dê graça a cada dia. E por fim, temos aqui uma oração de adoração a Deus, uma oração que rende graças a Deus, quando ele diz: a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Toda a glória na salvação pertence a Deus. A santificação também é obra de Deus nas nossas vidas. Temos responsabilidade, devemos orar, devemos usar os meios de graça, mas é uma obra de Deus, não fazemos sem Ele. E toda a glória deve ser dada a Ele, o Deus da paz, o sumo pastor, o grande pastor das ovelhas, que é fiel à sua aliança, que nos reconciliou com Ele. O Senhor Jesus Cristo deve ser adorado, porque Ele cuida, sustenta e dirige o rebanho. Ele ofereceu o seu sangue nessa aliança. Graças a Ele somos aceitos. Graças a Cristo, nosso serviço é aceito diante de Deus. Então, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, te bendizemos por esse momento que podemos ouvir